O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos abordar o capítulo de número 6, cujo título é O Cristo Consolador. Para que iniciemos, então, o nosso trabalho, fazemos sempre a leitura de um dos capítulos que vai ser trabalhado, um dos itens, e nós escolhemos do Espírito de Verdade, Havre, 1863, o item de número 8, que nos diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Façamos a nossa prece, elevando a Deus nosso Pai a nossa gratidão por este momento. A gratidão por estarmos aqui, Senhor, no processo, nesta lei da reencarnação, aprendendo a evoluir, aprendendo a solidariedade, o amor, a fraternidade. E, acima de tudo, Senhor, aprendendo com esta doutrina consoladora, que nos traz a razão, os motivos pelos quais aqui nos encontramos, que somos espíritos imortais, neste processo de aprendizagem pelo universo. Somos cidadãos do universo. Que saibamos nos portar como tais, que os teus mensageiros nos envolvam neste momento, trazendo-nos o conforto, o consolo, o esclarecimento e, acima de tudo, Senhor, os melhores pensamentos, as melhores vibrações, para que transformemos este planeta que nos acolhe num planeta acolhedor, num planeta amoroso, num planeta que vai cumprir o seu papel logo, logo. Senhor, te agradecemos então este momento e te pedimos licença para que aqueles que coordenam do mundo maior este trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo, licença para dar o mesmo por iniciado. Que assim seja. Então, hoje nós temos a grata satisfação de receber um companheiro, o senhor Arivelto Fialho, que é do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, atuante no movimento espírita em todas as frentes, nos esclarecendo e nos trazendo, então, um pouco mais do seu conhecimento para que possamos entender este Cristo Consolador. Com a palavra, o nosso companheiro. No silêncio da alma, uma voz ressoa, chamando por esperança, justiça e consolação. Nos dias da treva, quando o medo assoma, surge a luz do Espírito que o coração aclama. Em toda a dor que nos cerca, há uma verdade secreta, um convite à alma, uma lição completa, pois o Cristo Consolador em cada passo nos guia, levando-nos na jornada a certeza da alegria. O mundo em transformação clama por direção, por valores perdidos
por uma nova união. Mas a esperança vive firme na essência do amor, pois somos feitos de luz, de fé e de calor. Então, ergamos a cabeça, com coragem e esperança, pois o Espírito de verdade nos dá nova aliança. Em meio à tempestade, há sempre um amanhecer, e o Cristo Consolador vem para nos fortalecer. Meus irmãos, em nosso pensamento, nosso julgamento, talvez, esse é o mais sublime, mais belo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós tem profundo significado, porque ele é esteio, é sólida base, firme, profunda, de amparo, aquele que sofre, aquele que, não importa outro motivo, mas que sente a dor. E quando abre esta página, abre esse capítulo, encontra um conforto. Porque não são apenas letras gravadas em um livro, mas quando sensível, aberto, a ouvir a influência dos espíritos, sintonizando-se com o bem e buscando do fundo da alma o amparo que necessita, como que ouve a voz do benfeitor espiritual da humanidade, que neste capítulo, ele, sim, é ele, que nos fala. Portanto, nossa dívida de gratidão com este capítulo é imensa, incontável. Nós outros que, há alguns meses, durante este ano, desde o final do ano passado, nos idos de setembro, quando nos descobrimos portadores de uma retinopatia que nos estava prestes a tirar completamente a visão, submergirmos na dor, ainda que sabendo que há outros que a sentem muito mais em situações piores. Mas quando nos deparamos com situações como esta, talvez por egoísmo pensamos apenas em nossa dor, e o quão difícil seria. E buscamos nestas páginas o amparo. E por muitas vezes fomos às lágrimas, porque ouvimos ali também o nosso benfeitor nos incitando a, toda vez que sentimos a necessidade de buscar nestas páginas aquilo que necessitávamos, o refrigério da alma. Então, quando há pouco recebemos o convite de nossa irmã Solange para tecer comentários sobre este capítulo, já disse, tenho especial, profunda dívida de gratidão, e também porque daqui a poucos dias completamos nossa 59ª primavera. Então, tomamos como um presente, receber um presente além, é claro, da ajuda de amigo dileto, que me pediu segredo, e não vou revelar seu nome, mas que de forma inesperada me deu amparo
para conseguir resolver a situação em que encontrava com relação à visão. Então, minha especial gratidão a ele, que espero esteja nos assistindo. Mas eu quero trabalhar este tema de uma forma um pouco diferenciada e não apenas me fixando apenas nos itens que ali estão, mas fazendo uma mescla, trazendo justamente a relevância dessa temática na superação das dificuldades contemporâneas, porque vivemos no presente. E como o famoso psicanalista Eduardo Mascarenhas dizia, o ser humano, por não conseguir viver no presente, que é um átimo de tempo, fugídio, eles refugiam no passado, nas lembranças, porque ali se sente confortável vivendo o passado, revivendo o passado, buscando aqueles momentos que lhe foram felizes, ou então pior, em um futuro que não existe, detendo-se lá naquele futuro possível, talvez, mas esquecendo-se que qualquer que seja o futuro que ele pense, que ele sonhe, que ele queira viver, é construído aqui no presente. Mas no presente, como disse, para muitos insuportável, porque é dinâmico. E a dor precisa ser enfrentada no presente, e não no refúgio do passado ou no sonho de um futuro. Assim, queremos abordar primeiro essa questão do sofrimento na vida moderna e o papel do espiritismo, fazendo sempre um link com a temática hoje que refletimos. E já de entrada no capítulo, nós nos deparamos com um convite que fora nos feito há 2000 anos atrás, por ele, pelo Cristo. Porque ele nos diz ali, eu tomei a liberdade de pensar o parágrafo inteiro, que é trazido pelo evangelista Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E apenas esclarecendo, para aqueles que têm dúvida, não sabem o significado da palavra jugo, faz menção àquela parelha, a canga, que é colocada nos bois para puxar o arado, os grandes carroções das fazendas. Usava-se muito antigamente, hoje, depois com a mecanização foi substituído, mas raramente vamos encontrar, talvez nos dias de hoje ainda, em fazendas no interior, a utilização desta parelha, desta canga, do jugo. E era pesado. Esses feitos em madeira eram muito pesados. Imagina o pobre dos bois, que precisavam carregar. Normalmente atavam-se dois, um ao lado do outro, para puxar o arado. Então vejam que ele coloca aqui, o meu jugo é leve. Então percebam que, como disseram, esse convite fora feito já há 2000 anos atrás, porque ele sabia o quanto sofremos.
E aquilo que ele nos oferecia, ele sabia que era o melhor caminho que poderíamos seguir, embora com muita relutância. Para nós, seres mais comuns, o caminho mais simples sempre parece o mais difícil. Sempre parece mais penoso, porque caminhar pelo caminho simples, pelo caminho fácil, requer desprendimento, requer deixarmos de lado nossos atavismos, algumas heranças, algumas formas de pensar a vida, de enxergar a vida, alguns valores, colocando aqui valores entre aspas, que elegemos como de grande importância para nossas vidas. Mas como esse sofrimento se manifesta na atualidade, neste mundo contemporâneo? A doutrina espírita nos explica as causas do sofrimento, e vamos ver mais adiante. Mas olhemos um pouco esses reflexos do sofrimento e pensamos aqui apenas 5, que julgamos de grande importância para analisarmos e confrontarmos com o que o Mestre nos oferece aqui quando nos faz o convite. O primeiro deles é o isolamento. Neste mundo dinâmico, onde perdemos referenciais, pela perda também de valores familiares, e nos entregando ao egoísmo, acabamos que optar pelo isolamento. Pois de uma forma egóica não admitimos que outro venha interferir em nossas coisas. Acreditamos profundamente que temos a solução, ou pior ainda, passando para essa esfera do coitadismo, acabamos condenando-nos a nós mesmos pelos erros que entendemos ser causa. Então nos condenamos e dissemos assim: eu mereço o sofrimento, então não interfiram. Esta patologia da alma, que é o refugiar-se no mundo em si mesmo, de uma forma egóica, conduz a outras patologias da alma, a outros distúrbios, que é justamente essa manutenção das perdas, porque atribuímos valor a cada coisa que conquistamos, ou que acreditamos que conquistamos, que nos pertence. E como costumo dizer sempre, nada nos pertence, a não ser este invólucro carnal, cuja responsabilidade assumimos ainda na espiritualidade. É tudo que levaremos desta vida e que não entrará na próxima vida, com certeza, mas recebemos a responsabilidade e aceitamos da correta manutenção do corpo físico. Tudo demais aqui ficará. Costumamos sintetizar isso como tudo que se leva dessa vida e a vida que se leva. Levaremos os aprendizados, as lições, a saudade,
sonhos, as frustrações, se não aprendermos a lidar com elas. Todos nós que estudamos a doutrina não sabemos, aqueles de nós que dentro da mediunidade têm constantemente interação com o plano espiritual, sabem, nas zonas de sofrimento, quantos de nossos irmãos ali perecem e mantêm-se agarrados na dor por não ter resolvido seus problemas durante a vida física. A ansiedade. E a ansiedade está diretamente ligada à premeditação do futuro. Nós queremos, de qualquer forma, para ter aquele resultado de forma imediata. Não nos satisfaz ter que esperar. Esquecemos-nos que toda semente necessita do tempo. E o tempo é o melhor amigo para a melhor criação, para o melhor desenvolvimento. Como se tirássemos semente em um jardim particular e já na manhã seguinte parássemos diante dele na espera de que ali já tivesse brotado as belas plantas, as belas flores, os passarinhos já estivessem ali em volta. E na outra manhã, de forma impaciente, disséssemos, está muito demorado. E passadas semanas, víssemos pequenos brotos, e de forma impaciente, isso não vai dar certo. E abandonamos esse jardim. Então, assim a ansiedade, ela é progressiva, porque se não dermos atenção a controlar a ansiedade, ela somatiza-se no corpo, transformando-se em doença, porque passamos à impaciência, ao descontrole. Então veja que são causas de sofrimento. A depressão, uma das piores patologias, que atinge profundamente o ser humano, levando, até mesmo quando na forma mais aguda, a desistir da própria existência. Mês que vem agora temos o mês de agosto e em seguida o mês de setembro. O mês da promoção às questões relacionadas ao combate a esta decisão mais terrível que o ser humano pode chegar, que é o do autoaniquilamento, o suicídio. E os números são gritantes, cada vez maiores. Porque neste mundo dinâmico, cada vez mais os índices de depressão sobem ano a ano. Pouco se fala, mas, principalmente nos últimos meses, nos anos mais recentes, tem aumentado assustadoramente. Então é problema de sofrimento e por isso precisamos buscar na espiritualidade o refrigério da alma para restabelecer a sintonia. Porque não podemos esquecer que estamos num mundo em perfeita transição. As coisas vão ficar mais difíceis, meus irmãos. Esta é uma realidade. Sabemos que um mundo melhor está por vir, mas não será no dia de amanhã. Não será ainda na semana que vem. As coisas ainda piorarão, ficarão bem mais terríveis ao longo dos 2, 3, 4, 10 próximos anos, porque a humanidade necessita desse choque, desta mudança, para que efetivamente possa estar à altura da renovação que virá. Aqueles que gostam de arte
já conseguem ver alguns indícios. Gosto muito de, às vezes, andar pela internet e fico admirado, boquiaberto, quando vejo crianças de tenra idade, 4, 5 anos de idade, executando peças complexas à frente do piano. Ainda ontem, fiquei verdadeiramente, usando o termo, embasbacado ao ver uma criança de 4 anos de idade, lembrando que Chopin, aos 5, fazia concerto, e esta criança, aos 4 anos, também tocando complexa peça musical ao piano. E não é apenas uma. Se você procurar pela internet, você vai ver 5 anos de idade, 4. Cheguei a ver até de 3 anos. Pequeno meninozinho, que apresenta-se no palco, cumprimenta a plateia, assume lugar à frente do piano e ele executa maravilhosa peça musical com tamanha destreza. São espíritos nobres, iluminados, que já vêm para fundamentar este mundo novo. Então estamos na mudança. Mas a nós outros, mais velhos, que temos profundas cicatrizes, conseguimos perceber nessa dinâmica do mundo essa dor que se propaga. Ainda havia faltado aqui, perdão, as crises existenciais. Mais um desses desajustes, patologias da alma. Onde chegamos ao ponto de muitas vezes questionarmos a própria existência. Eu não precisava estar aqui. Por que tenho que sofrer? Preferível seria estar em outro lugar, deixar esta vida. Quando chegamos neste ponto, é porque realmente as coisas estão ruins. E é importante que damos ouvidos e tenhamos ouvidos de ouvir, para ouvir o que o nosso benfeitor espiritual sempre está a nos avisar, que nós precisamos cumprir com nossa tarefa, com os nossos compromissos, e que Ele está sempre ao nosso lado. Basta que recorramos a eles. E qual a condição que o Cristo nos coloca quando nos faz aquele convite, ali do primeiro item, do jugo leve? A observância da lei. A lei do amor e da caridade. Apenas isso. Vejam que Ele nos fez aquele convite maravilhoso, expondo que aquilo que Ele oferecia era suave, era leve, mas fazia necessário apenas uma coisa, única exigência, observar a lei do amor. Não muito difícil, mas para nossos olhos de simples mortais, ainda impregnados de desejos, de fantasias, de ilusões, do que realmente é viver e viver bem, acabamos rejeitando esta simples lei, porque significaria, como disse antes, abdicar de muitas coisas, de alguns valores que temos em alto nível e que são passageiros, infelizmente, porque não levaremos desta vida. Já no item 3, esta condição lá, vimos ela escrita lá no item 2 deste estudo, e já no item 3, temos
que o Mestre nos coloca o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Aqui, claro, pulei um trecho para não ficar muito extenso, mas ele finaliza o item dizendo que o Pai enviaria este Consolador que nos ensinaria todas as coisas que nos fariam recordar tudo aquilo que ele, o Mestre, à época, havia nos dito. Não esquecendo que somos espíritos milenares, imortais, e quantos de nós talvez estivéssemos aqui já, neste mundo, neste plano, à época do Cristo. Estudamos a reencarnação. Eu não quero dizer que talvez tenhamos vivido ali na Galileia, ou tenhamos tido a oportunidade de pelo menos ver o Cristo em pessoa. Mas, como espírito, ou mesmo que estivéssemos às portas da reencarnação já neste mundo, estávamos ouvindo, estávamos sendo informados dos grandes ensinamentos e profundos do Mestre. E ele disse: me amais, eu rogarei a meu Pai que mande um Consolador que vos ensinará todas as coisas, ou seja, mais do que ele havia ensinado, porque à época ele precisava conter o ensinamento dado à nossa forma primária de pensar, de perceber o mundo, de entendimento, e por isso ele nos falava por parábolas, porque parábolas, pequenas histórias, que enquanto, como não entendíamos o contexto, não entendíamos a profundidade, pelo menos guardávamos a pequena história, e de tanta repetição, contando um ao outro, acabamos, sem querer, imergindo no significado. Quantas encarnações foram necessárias para entender as parábolas de Jesus, e muitos de nós ainda hoje não entendem, mesmo que releem várias e várias vezes. Tamanha profundidade. Mas ele promete justamente que viria um Consolador. E 18 séculos depois, vem o Consolador. Através justamente das manifestações espíritas, que agora a humanidade estava mais afável, mais sensível para o entendimento do que acontecia, porque as manifestações sempre ocorreram desde os primórdios da humanidade. Mas o ser humano, intelectualmente, estava mais evoluído para entender essa nova interação que passaria desde então a se fazer cada vez mais presente em nossas vidas. E aí vamos ver ali no item 4, e aqui eu coloquei como entendimento, não é o título do item, mas é o momento no item 4 que Kardec vai descrever justamente essas causas dos sofrimentos, que é justamente a compreensão, o que nos conduzirá ao entendimento da doutrina. Quando nos voltamos ao estudo da doutrina, conseguiremos compreender as causas do sofrimento, as origens do sofrimento. Porque até então era questão de sorte e azar. Mas a doutrina vem nos esclarecer por que sofremos, onde estão as sementes dos nossos sofrimentos. Também a origem espiritual dos sofrimentos. Nem todo sofrimento tem origem espiritual, mas existem fortes conexões também com o passado. Alguns deles precisamos de algumas encarnações para conseguir dissipar o seu efeito. Porque, lembrando, somos herdeiros de nós mesmos e ao longo das reencarnações, olhando para o passado distante,
quando muito primários éramos ainda, voltados aos impulsos, quantos crimes cometemos, quantas atrocidades cometemos contra nossos irmãos. E ao dito popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. E é verdade. Então, só vamos colher em cada encarnação aquilo que pudermos. Se um crime no passado cometemos, e tamanho foi esse crime, e seus efeitos se propagam de forma extensa, muito extensa, precisaremos de muitas encarnações para que possamos reharmonizar esta situação, regularizar essa situação, exterminar com essa pendência. A promessa da consolação e o aprendizado. É o que nós encontramos na doutrina. É o que nós encontramos neste capítulo. Porque ali, como disseram, o Mestre fala conosco e oferece-se como nosso irmão mais velho, que diz: se você está cansado, meu irmão, eis o meu ombro, eis o meu colo, eis o meu abraço, vem, descansa, recupera-te, refaz tuas energias e segue a caminhada. E toda vez que necessitares, eu estarei aqui. O entendimento de que há um propósito nas dores. É isso que conseguimos com o estudo da doutrina. De que nada é por acaso. E a dor que hoje sentimos, que está conectada a um passado, a uma decisão incorreta, tem um propósito. Se as coisas não deram certo, não é azar. Muitas vezes são prenúncios de coisas boas que virão e virão porque aquele não era o caminho que precisávamos seguir. Não esquecendo que no outro lado da existência, da espiritualidade, nós definimos um programa reencarnatório, nos comprometemos com esse programa, mas também somos afetados pelas questões do mundo, que muitas vezes nos desviam de nosso programa, tendem a nos desviar, e cabe a nós a escolha. E a escolha é sempre nossa. Não importa as influências a qual estivermos submetidos, mas sempre será a escolha nossa. E se porventura escolhermos de forma incorreta, nosso benfeitor espiritual amorosamente nos alertará, as coisas não darão corretamente. Sofreremos a dor da derrota, do insucesso, mas se seguirmos em frente, logo adiante estará a luz que buscávamos. O item 5 deste estudo, dos 8, e aqui abordaremos apenas 7. O item 5 coroa este capítulo, porque ali ocorre algo singular na história do Espiritismo. Quando Kardec, nas suas investigações, passar então a presenciar as comunicações, os eventos, porque haviam as famosas batidas, as mesas dançantes, como se costumava dizer, e ele recebera convite de um querido amigo, um dileto amigo, e começara a frequentar alguns eventos onde ele observava. Até que então, já passado algum tempo, ele comprometido com os estudos, começando a registrar a questão das comunicações dos espíritos, os tipos de espírito, em sua própria casa houve algumas batidas. Se incomoda, tenta entender a origem, passa e ele volta a escrever o parágrafo. E novamente as batidas se repetem. Sua esposa retorna ao lar ali naquele momento, de afazeres na rua, ele questiona com ela,
Ela diz que não devia ser nada, apenas um rato, talvez. As batidas voltam a acontecer e aquilo os deixa incomodados. Logo à noite, vão a um evento de comunicação na casa da senhora Bodana. Isso. E lá, esta senhora, Madame Bodana, ela tinha uma interação com um espírito que era chamado Zéfiro. E ele submete uma questão ao Zéfiro, perguntando sobre as batidas que ele ouvia. O que seriam aquilo? Porque não encontraram motivação alguma. E Zéfiro explica, mas lhe diz muito mais, porque em meio ao diálogo é trazida a questão de espíritos familiares. E Kardec muito se interessa por isso. E ele, então, faz menção de que o seu espírito familiar estava ali presente. Que poderia melhor lhe falar sobre as questões, então, que ele tinha. E é aí que se dá o primeiro contato com o Espírito de Verdade. Eu fico imaginando a reação de Kardec, porque algum tempo depois, já ali por volta de 1860, ele acaba vindo lá na Sociedade Espírita, através de um médium em que ele tinha grande confiança, conhecia justamente toda a vida deste médium, o nível das comunicações que trazia. E eu fico perguntando como teria sido o questionamento de Kardec, porque em outras comunicações, e vamos ver lá em Obras Póstumas, ele por mais de uma vez questiona sobre quem era esse espírito, que ele lhe dissesse o nome, lhe apresentasse. E aí foi quando ele diz, chama-me Verdade. Para você é suficiente saber isso, não precisa saber mais do que isso. Mas não aparece em Obras Póstumas, mas Kardec seguramente deve ter perguntado qual o seu propósito, afinal. Porque fala de forma tão polida, um pensamento tão claro, e vem esta resposta. E eu fico imaginando a reação de Kardec. Venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que fez germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segregador, um ceifador, liguei os feixes, o bem e espaço pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Ora, meus irmãos, não precisa ser muito intelectualizado para entender o significado dessa mensagem, porque quem veio como outrora, aos filhos desgarrados, outrora, veio como vim no passado, aos filhos desgarrados de Israel. Aquele que falava, através do médium, que trazia a mensagem diretamente a Kardec e se denominava como Espírito de Verdade, era o Cristo, o próprio Cristo. Então percebam a grandeza desse Espírito trazendo o projeto que fora encabeçado por São Luís na presidência deste movimento espiritual, mas percebam a grandeza da mensagem. Então, a partir dali, algumas outras comunicações, como Kardec mesmo diz, já em 1865, na Revista Espírita, em artigo,
que eram poucas as comunicações do Espírito de verdade, mas elas vinham em um momento, como se diz assim, onde havia grande necessidade mesmo de uma orientação. Ademais, sempre vinham de outros espíritos que ajudavam. A própria Joana de Ângelo mesmo, um espírito amigo, que assim se denomina, participava daquela legião de espíritos, e tantos outros que vimos no Livro dos Espíritos, trazendo comunicações. Então, percebam a grandeza deste projeto. E ainda ele diz, mais adiante, deste capítulo, deste item 5, estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes, extraviando-os, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não misturem em joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Então, neste movimento, né, neste Consolador prometido que é toda a doutrina, o próprio Mestre nos deixa claro ali, naquela época, dos anos de 1800, e nesta primeira década, na segunda década, perdão, a segunda para a terceira década, esta questão da importância de não nos deixarmos levar pelas utopias, pelas ilusões, e é o que mais fazemos, principalmente nos dias atuais, neste mundo contemporâneo, recheado de tecnologias maravilhosas que temos celulares, temos internet, conseguimos saber o que acontece em tempo real em qualquer ponto do mundo, onde também o marketing, o chamado marketing digital, faz milagres, nos vende os mais doces sonhos e as mais doces ilusões. Aqueles que estudam o tema o sabem, é toda uma psicologia do marketing para conseguir vender aquilo que nem sempre precisamos. A maioria das vezes não precisamos. Mas é assim que o mundo moderno funciona. E no incauto, de forma incauta, despreparada, acabamos absorvendo estes pseudo-valores e fazendo escolhas não muito felizes. As crises da identidade e valores da sociedade contemporânea. Nós temos ali, então, a perda de referenciais éticos e morais tradicionais. O que mais tem acontecido? Nos últimos anos, olhamos uma sociedade completamente disforme. Jovens que brigam com seus pais de forma até violenta. Tomam decisões apressadas, querem crescer antes do tempo, não admitindo a hipótese de que tem que esperar, tem que crescer no tempo. Os valores estão invertidos. A busca por propósito, ter um sentido de autoafirmação. Com a perda de referenciais, a grande maioria de nós acaba justamente, não nos outros aqui presentes, que muitos já estamos na fase 200, né, dos 40 em diante, ainda conseguimos crescer numa sociedade com valores um pouco mais estáveis e tomar, portanto, decisões mais assertivas, diferente das últimas 2, 3 gerações, que basicamente os referenciais foram derrubados, foram extintos por questões que sejam políticas, econômicas, tanto faz. O importante é que houve a perda de referenciais.
E assim, há uma necessidade da autoafirmação, porque se eu não tenho onde me guiar, onde me amparar, eu vou ter que buscar alguma coisa para me autoafirmar. E vou ter que idealizar um valor, de repente, como sendo uma referencial, e às vezes tomar falsos heróis como espelho, projetando, eu quero ser como ele, porque ele é rico, ele é estável. Mal sabemos nós as particularidades deste, que almejamos ser tal qual. Qual é o caminho, então? É manter-se firme na lei do amor e da caridade, mesmo em tempos de confusão. É o que Jesus já nos dizia no passado e que o Espírito de Verdade nos traz também. A lei do amor, a caridade, é o caminho mais fácil. Os grandes sábios, todos os sábios da humanidade já disseram isso. O caminho fácil é o mais simples. Mas não tem graça. Mas não é para ter graça. Porque o prazer está em curtir a viagem, não olhar para frente como aquele aparelho que se põe nos animais, nos cavalos, para que eles não olhem para o lado, apenas olhem para frente. Não é caminhar assim, é curtir a viagem. Cada momento estar presente no presente, por isso se chama presente, porque é um presente de Deus para todos nós, viver com intensidade, cada momento. Não sonhar com um futuro distante, porque eu vou ser feliz quando tiver aquilo, quando conquistar tal posição. Enquanto isso, a família cresce. Esses equipamentos são maravilhosos, como eu disse, você fala com o mundo, em tempo real. Mas quantas famílias hoje se sentam à mesa, pouco conversam e cada um com o seu celular? Que é maravilhoso, como disse. Mas aquele momento do lar é um momento de curtir a família, curtir o presente. Porque no mundo tão dinâmico, nesse mundo contemporâneo, quase não temos tempo para nada. Trabalhamos para pagar contas. E somente depois de 30 anos de trabalho, bem dizer, podemos curtir a aposentadoria, que ganhamos uma ninharia, e podemos então curtir a família. Aí os filhos estão todos grandes. Então percebam que o caminho é justamente esse, é o simples, é o fácil. Olha para o presente, porque é um presente. Curte o momento, curte a viagem. É isso que nós levaremos dessa vida. Tudo que levaremos é a vida que levarmos. O caminho, portanto, é redescobrir nossos valores essenciais: amor, solidariedade, humildade, em uma sociedade cada vez mais individualista e superficial. Nos tempos de hoje, o egoísmo impera. E há aqueles que defendem, não invade o quarto do seu filho porque ele tem que estar sozinho, aquele é o espaço dele. Nós outros que somos um pouquinho mais velhos sabemos que em nossa época não havia nada disso. Um pai ou uma mãe não poder entrar no quarto do filho era inadmissível. Hoje em dia, não, tem que respeitar essa individualidade, deixar que ele seja egoísta. Ele pode ser fora de casa. Aqui, dentro de casa, ele faz parte da família. Em 1800, ali não consegui corrigir, em 1861, em Bordeaux, já no item 6, pensei este trecho também da mensagem. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor no jardim das oliveiras, mas que esperem porque os anjos
consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então vejam, ele não nos prometeu um mar de rosas. Ele está dizendo que ele veio para consolar, que ele veio justamente para dar aquele afago que necessitamos. E que sim, nos demos a liberdade de chorar, chorar tanto quanto quisermos. Quantas foram as vezes em que, como disse, recorri às linhas deste capítulo e chorei. Eu chorei, e muito. Como disse lá no começo, quando souberam da ficção que fora tomado, ainda hoje com dificuldade, mesmo agora, depois do tratamento necessário, ainda assim estou em fase de adaptação, dificuldades para enxergar. Então, perdoe-me algum erro na leitura, mas ainda é a fase da recuperação. Então foram tantas as lágrimas, mas, graças a Deus, tenho cada vez mais a certeza de que os bons espíritos nos amparam. E que não sei se era ele, mas sentia-me eu afagado na dor, na tristeza, naquela angústia de ter que viver os próximos anos de minha vida sem visão. E por tantas vezes eu me senti que alguém me abraçava. Eu me encolhia como se fosse um bebê, chorava, mas me sentia abraçado. Poucos instantes depois, alguns minutos, me sentia aliviado. E por isso esse capítulo é tão importante para mim. Em verdade, eu vos digo, carreguem os seus fardos e assistem os seus irmãos. São os meus bem-amados, instruídos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Então, ele não está dizendo, fiquem tranquilos, estou aqui, eu vou carregar o fardo por vocês. Não. Ele se coloca como esteio, como base sólida e profunda de apoio a todos nós que sofremos. Mas como um momento, aquela sombra gostosa, com aquela brisa, como quando sentamos abaixo da sombra de uma árvore e tomamos a brisa no rosto e podemos descansar. É assim que o Cristo se coloca para nós. E assim que ele nos deixa entender que os bons espíritos também, e o nosso benfeitor espiritual, que amorosamente aceitou a incumbência de caminhar passo a passo durante a existência conosco, de nos afagar, de nos dar as forças, mas o trabalho é nosso, a responsabilidade é nossa. E finalmente, no item 7, ele diz, também um trecho pensado, eu sou o grande médico das almas. Amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. Invocai do fundo do coração, e então ele vos enviará o seu Filho, bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamaste. Então é isso que ele nos recomenda. Quero terminar esta reflexão lembrando um pequeno texto que a primeira vez que eu vi era um meninozinho de 6 anos de idade, portanto, há 53 anos atrás. Ouvindo uma música no rádio que me comoveu. Porque ela diz assim, não me passou para cantar, até porque a voz não é boa. Um certo dia, um homem esteve aqui
Ele tinha no olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. E no falar, a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz. Sua voz falava só de amor. E todo gesto seu era de amor. Que paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou. Ele subiu as montanhas e falou do amor maior. Ele fez brilhar na escuridão o sol, nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores, nos lugares em que pisou, e o caminho certo para seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Ele vai chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo, meus irmãos. Há tempo de plantar. Fazer dentro de si a flor do bem crescer. Para então lhe entregar quando ele aqui chegar. É isso. Muito obrigado. O nosso profundo agradecimento ao nosso companheiro Arivelton por esta manhã, pelas emoções que sentimos e que saibamos trazer este Consolador prometido não apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas acima de tudo em nossos corações, para que pratiquemos esses ensinamentos. Façamos a nossa prece, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, pela oportunidade da vida e das nossas vidas, por esses momentos de reflexão, Senhor. Que sejamos estas sementes que podem plantar o amor, a compreensão e, acima de tudo, trazendo a lei de Deus, nosso Pai, a lei do amor, a lei da fraternidade e da caridade. Acompanha-nos, Senhor, durante a semana e que saibamos fazer as nossas melhores escolhas, contribuindo para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Obrigado por tudo que recebemos aqui nesta manhã e que possamos novamente aqui nos encontrarmos no próximo domingo. Que assim seja. Uma boa semana a todos e até a semana que vem.